Fala aí pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira da Bizu Consult novamente. Dessa vez vamos analisar aí a Cielo, uma empresa com um fã-clube gigantesco aí, pessoas que gostam, que tem Cielo há muito tempo na carteira e infelizmente viu a sua cotação, seu lucro caírem nos últimos anos aí de forma bem acentuada, mas a gente vai dar uma olhada aqui o que aconteceu aí no último release. Infelizmente não são notícias boas por enquanto, né? Mas é importante entender que a Cielo continua sendo uma empresa boa, continua sendo uma empresa que tem os princípios, né, de governança no lugar, que tenta fazer de tudo para poder se recuperar dentro de um cenário novo. O problema é que a pandemia atingiu a Cielo em cheio, fora a questão das maquininhas que já vem atingindo a Cielo em cheio há algum tempo. Tá bom? Só para a gente situar em quem é Cielo. Cielo, então, uma empresa fundada em 1995, antigamente era chamada de VisaNet Brasil, é uma empresa brasileira de serviços financeiros, no setor financeiro, né? Atua como adquirente de multibandeira, sendo uma das responsáveis pela captura, transmissão e liquidação financeira das transações com cartão de crédito e débito. É líder na América Latina em termos de volume, transações e responsável pelo credenciamento do comércio brasileiro, a sua rede de pagamentos, bem como captura, blá, 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 blá. Em 2014, a Cielo estava presente em mais de 1.600.000 clientes espalhados por praticamente todos os municípios do Brasil. Então, é uma gigante, uma empresa que hoje não passa pelo seu melhor momento, mas que já teve aí já esteve figurando como uma das maiores empresas da Bolsa e com certeza quase atuando sozinho aí por um bom tempo como adquirente de cartão de crédito. Vou colocar aqui um pouco dos destaques do release, lembrando, você vai lá, coloca RI Cielo e aparecem aí os releases, várias informações, dentre elas o próprio resultado, a informação mais detalhada dos resultados, as demonstrações, uma planilha interativa que eu cliquei aqui, fiquei extremamente decepcionado. Depois eu vou mandar um e-mail para a Cielo explicando o que é ser interativo, né? Vou explicar para eles o que é o Power BI, que a gente usa aqui na Bizu para poder analisar a empresa, porque de interativa não tem nada essa planilha deles, é só uma planilha. Aí chama de interativa porque você pode mexer. Impressionante como é que as pessoas não entendem o que é interatividade. Mas vamos lá. Destaques operacionais e financeiros. O segundo trimestre foi fortemente impactado pelo isolamento social, isso aí todo mundo já sabe, então teve queda aí de 22% em relação ao ano passado e 19,9% em relação ao primeiro trimestre. Penetração de produtos de prazo de segmento de varejo de empreendedores atingiu 29%. A base ativa no final de junho totalizou 1,3 milhão de clientes, redução de 7,3%, não é uma redução tão grande assim ainda, né, mas está caindo aos poucos, infelizmente. A receita líquida consolidada caiu, aí a gente vai falar mais lá no nosso BI. Os gastos totais subiram, também subiram pouco, né, 1,7% em relação ao segundo trimestre e 4% em relação ao período passado. Então, esses são alguns destaques que a Cielo coloca aqui, fora que ele vai falar ali sobre o efeito da pandemia, o que aconteceu por causa do Covid, infelizmente, e aí a gente sabe que foi muito impactado e que ainda será bastante impactado nesse primeiro momento. Destaque aqui para o valor de mercado da Cielo, 12,6 bilhões, é um valor que é muito menor do que o valor que ela já atingiu aí 40, 50 bilhões de valor de mercado, porque a sua cotação também já esteve ali acima dos 20, tá bom? E hoje está 4,62 no dia do release aqui. Indo agora especificamente para o nosso BI, lembrando, se você ainda não acessou, a gente está deixando lá no primeiro link da descrição o nosso BI, esse BI onde você vai analisar todas as empresas ao mesmo tempo. Agora a gente está analisando as empresas que estão lançando os seus releases de 2020, segundo trimestre. Então até coloquei um filtro novo aqui, para você já filtrar as empresas que têm o segundo trimestre, e aí você vai ver que já tem o Carrefour, Cielo, Coach, Pera, Indústrias Home, né, Energia, VEG, Indústrias Home e Pera, nós já analisamos, então você pode voltar lá na nossa playlist Balanço Bizu e olhar essas empresas que já estão analisadas. Outras a gente vai analisar em tempo, né, principalmente aqui, algumas empresas tiveram um resultado muito bom como o Carrefour, mas por enquanto a gente ainda não conseguiu fazer de todas as empresas, tá fazendo um vídeo por dia e como estão saindo vários releases nesse período aí, que é o período normal, até o dia 15 de agosto devem sair quase todos os releases. Então a gente tem aí que correr para poder fazer aquilo que dá para fazer, depois a gente vai correndo atrás do prejuízo daquelas que ficaram para trás, tá bom? Então acessa aí o primeiro link, que é o link do Telegram, onde você vai ter o link para
o nosso BI e em breve, não percam, em breve o nosso site aí todo reformulado, onde você vai conseguir acessar nossos vídeos, nossas playlists, nossos conteúdos e o nosso BI através do nosso site. Vamos lá. Cielo, então, eu quero olhar quais empresas que eu já tenho, né? Vou compará-las com as empresas que eu já tenho, vou botar aqui embaixo no primeiro trimestre aqui, comparando aqui o segundo trimestre. Em relação às outras empresas que nós já temos, lembra, não são empresas comparáveis, né, são de segmentos diferentes, mas a gente já dá uma olhada até em como é que o segmento está se comportando, como os setores estão se comportando no primeiro momento. Você vê que consumo cíclico, não cíclico, que é o caso do Carrefour, né, cresceu pra caramba, teve um aumento gigantesco, né, até porque as pessoas começaram a consumir mais no supermercado nesse período de pandemia, e o setor financeiro mais prejudicado, aí, porque a única coisa que a gente tem por enquanto é a Cielo. Então aumenta vários tipos de previsões que eles têm de venda começa a piorar, as pessoas vão entregando maquininha e as coisas vão ficando difíceis porque o comércio, infelizmente, o varejo aí não está funcionando a pleno vapor, está bem baixinho por enquanto. Então, em termos de lucro, se a gente colocar aqui a variação, a Cielo foi a que mais caiu, 51% aí do seu lucro, né? Se olharmos em termos de receita, eu estou falando anualizado, já explico o que é. Se olharmos em termos de receita, a Cielo também foi a que mais caiu. Não caiu tanto, mas caiu. Se olharmos o EBITDA, né, que é o lucro operacional, a Cielo novamente é a que mais caiu, 30%. Já em geração ao caixa, o fluxo de caixa livre CAPEX, que é contando somente os investimentos ativo fixo, nós temos aqui a Cielo já figurando na primeira posição como a que mais cresceu. A empresa, apesar de não ter gerado lucro, conseguiu gerar bastante caixa nesse período. Indo para a análise detalhada da Cielo, aqui do segundo trimestre, nós teremos que, em matéria de lucro líquido, lembrando que o lucro líquido é a última linha da DRE, que acaba aqui, então nós temos aqui a receita, que é tudo que ela vendeu, tiram os custos, fica o resultado bruto, tiram as despesas operacionais, por assim dizer, fica o EBITDA, tira aí o DA, depreciação e amortização, fica o EBIT, tira o IT, que é impostos e juros, fica o lucro líquido, né? Então você tem um lucro líquido de 860 milhões, mais um caixa aí de mais de 7 bilhões, um caixa bem bacana ainda, a Cielo gerando, né? Em comparação aos períodos anteriores, o lucro líquido, a Cielo, então, agora com prejuízo nesse trimestre, ficou muito abaixo do trimestre anterior e muito abaixo também do outro trimestre em relação ao ano passado, o mesmo trimestre. Como eu gosto de olhar o anualizado, ou seja, eu vou tirar esses dois aqui do ano de 2019, né, e vou colocar esses dois aqui do ano de 2020, quando a gente compara o anualizado 2019 inteiro com 2 trimestres de 2019 mais 2 trimestres de 2020, aí a Cielo caiu 50%, mais de 50%, é uma queda bem relevante mesmo no anualizado, que é onde eu prefiro ver. Vejam que preço segue lucro, então a Cielo vem tendo sua cotação caindo, porque o seu lucro vem caindo, né? A cotação não pode ficar negativa, o lucro pode. Então você vê que não é uma linha reta, mas a tendência de queda existe nos dois números, né? Tanto no preço quanto no lucro, né? Isso é uma realidade. Então a Cielo, infelizmente, aí, fora o critério de caixa, em todos os outros critérios, muito negativo, não atingindo nenhum dos seus patamares aí anteriores por enquanto, tá? O setor financeiro realmente sendo bem prejudicado, pelo menos na Cielo, tá? Indo aqui para os indicadores, nós temos o ROI, a margem e a dívida, e a comparação que eu quero fazer aqui é só do setor, né, já que a Cielo não está sendo comparada com nenhuma empresa aqui, começando pela própria receita, que subiu ali até 2015, depois estabilizou-se ali em torno de 11, 12 bilhões, né, enquanto outras vêm subindo bem, né? Consumo não ciclo, novamente o Carrefour indo muito bem, mas mesmo as hidrelétricas que já saíram, as empresas de bens industriais que já saíram, a empresa de saúde que já saiu, que é, na verdade, a Hypera Pharma, aqui a Home e a VEG, né? Mas se você for comparar em termos de ROI, primeiramente, a gente já vê que a Cielo, ela tem, né, por enquanto financeira aqui é só a Cielo, ela tem uma queda expressiva de ROI, não para de cair, então o retorno sobre o patrimônio líquido, sobre o valor investido pelos sócios, não para de cair. Em relação à sua margem, também a Cielo vem tendo sua margem cada vez mais depreciada, né? Chegamos aqui a uma margem de mais de 40% e agora a margem da Cielo não chega a 8%, então caiu bastante. Somente em relação à sua dívida aí, que não teve um movimento tão grande, né? O financeiro aqui, que é a Cielo vermelho, tem aqui a sua dívida ainda bem controlada, ainda em 181%, ou seja,
18 vezes a dívida em relação ao EBITDA, que é o lucro operacional. Né? Quero mostrar aqui o de margem na Cielo, que eu acho também interessante. Apesar disso, a Cielo tem a margem bem bacana, perdendo só para a Hypera e para a Home em termos de margem líquida, mas a margem não para de cair. O setor financeiro ainda é o segundo setor aqui em termos de margem, mesmo com toda essa queda da Cielo. Então é uma empresa que vem sofrendo, mas ainda é boa. Né? Então a gente ainda não dá para comparar a Cielo, por exemplo, com o que está acontecendo com a Oi, que aconteceu com a Oi, com a Via Varejo, que são empresas que têm prejuízo. A Cielo ainda tem lucro, ainda tem margem, ainda é boa, porém ela está conhecendo novos patamares. Essa é a grande verdade. Em termos de poder de lucro, né, que a gente gosta bastante de analisar, a Cielo agora tem um ROI muito mais baixo do que antigamente, 7%. Está sendo negociado um PVPA, preço sobre valor patrimonial, que é a cotação sobre o patrimônio líquido, praticamente um pouquinho acima de 1,09, então você acaba tendo um poder de lucro só um pouquinho depreciado, então o poder de lucro dela é 6%. O payout, que é quanto que ela paga dividendo, 74%, então ela está distribuindo 5% de dividendo. Não é mais aquela exímia pagadora de dividendos, exatamente porque o ROI não para de cair, e o lucro não para de cair. Então a empresa cada vez consegue pagar menos dividendos. Então veja como o preço segue lucro. A Cielo, ela vinha aqui até 2017 num bom patamar de preço de lucro, que chegou a fechar aqui em 19 e pouco, depois não parou de cair o preço, porque não parou de cair o lucro. Não segue, no caso da Cielo, segue até bem seguido, né, preço e lucro. Né, o preço até caiu mais forte, isso é normal, os movimentos do preço são muito maiores do que os movimentos do lucro, porque as pessoas projetam grandes crescimentos e projetam grandes quedas. Tá? E em relação àquele ágio que eu sempre estou falando, que é você olhar para a empresa e ver se o que você está pagando é caro ou não. Vejam, você esteve aqui em 2014 comprando Cielo com um ágio desse tamanho. A Cielo tinha um ROI de 75% e você comprava esse ROI, mas só ganhava 6%, porque o resto era tudo ágil. Então esse número aqui da Cielo passava de 10, esse PVPA, assim como passa em algumas empresas. E aí a Cielo sempre pagou 6, 7, 8, só em 2018 que chegou a pagar 15% de poder de lucro, que é o quanto que ela poderia pagar de dividendo, mas sempre esteve nesse patamar, 6, 7, 8. E agora continua nesse patamar. O que está acabando é o ágio que você paga. Então quem comprou a Cielo aqui, comprou muito caro porque estava pagando um ágio gigantesco, mesmo sem saber. Se você estava olhando para a cotação, você teve uma perda gigantesca. Se você estava olhando para o seu poder de lucro, você continuou tendo o mesmo poder de lucro durante todo esse período, tá bom? Veja que o preço sobre o valor patrimonial da Cielo, tirando 2018, sempre esteve ali entre 12% e 16%, mais ou menos. Ok? Indo aqui para outro, o preço sobre lucro, então essa relação de preço sobre lucro na Cielo, né? Coloquei aqui desde 2010. A Cielo, então, teve uma cotação que subiu 96% nesse período, porque a gente está falando desde 2010, né, e o seu lucro por ação caiu 53%. Então, o seu poder de lucro caiu. Veja que ele era aqui 24% lá em 2010 e chegou aqui a 6% agora. O que acontece? A cotação da Cielo em 2010 era 2,72 com 0,67 de lucro por ação. Então veja que a relação era bem diferente do que a relação de hoje. Ela tem um lucro, que é o verde aqui, ó, bem menor do que hoje. Era 0,67, está 0,32, ou seja, está menos da metade, e ainda assim a sua cotação está o dobro, porque era quase o dobro, era 2,72, agora está 5,12. Então, por isso, o seu poder de lucro não parou de cair. Subiu a cotação nesse período, mas caiu o lucro. Então, isso pode sim indicar que a Cielo ainda tem gordura negativa para queimar, infelizmente, aí para a empresa que é boa como a Cielo. Ainda assim, em termos de projeção, aí, se a gente for tentar voltar para a normalidade e fazer com que ela volte aquilo que ela já foi um dia, a gente vai ver o seguinte, ó. A Cielo, em termos de poder de lucro atual, não é uma das maiores. A Coelce é a maior aqui, depois vem a Home, depois vem a Neoenergia, depois vem a Cielo. Beleza. Se eu ajustar, porque, notem, a Cielo teve um decréscimo muito grande aqui de margem. A receita dela não mudou muito, que é a barra, mas a linha, que é a margem, caiu bastante. Já chegou a ser 36%, agora está 7%. Mas a margem média dela nesse período aqui, ó, 23%. Então, se ela conseguir voltar para a sua margem 23%, o que é difícil, mas ela pode conseguir se reestruturar e fazer isso, né? Ela vai conseguir voltar para um poder de lucro aí de 18%. O seu crescimento não é muito grande, então
ela vai ter esse poder de lucro aqui de 18%, como eu estou colocando uma taxa de desconto de 6%, que é o meu risco, o risco que eu acredito que existe no negócio, posso até aumentar o risco, que não estou mudando nada disso, só para poder não confundir cada vez mais a cabeça de vocês, mas se eu colocar um risco maior aqui, por achar que a Cielo tem um risco maior nas suas operações, esses valores vão cair ainda mais, mas ajustando aqui para a média, o poder de lucro da Cielo é 18%, daqui a 5 anos será 13, depois será 9,51. Então, está aqui embaixo, vai subir pela média, depois vai cair, vai cair. Então, ainda assim, daqui a 10 anos, se eu acertar a minha previsão aqui de margem e de crescimento da Cielo, ela vai estar pagando nesse período aí ainda um poder de lucro bem bacana para a empresa que é. Basta que você, né, óbvio, esteja comprando agora no preço que ela está oferecendo no mercado, tá bom? Ainda, outros números da Cielo, dividendos. A Cielo, ela é uma empresa que paga dividendo, é óbvio que como o poder de lucro vai caindo, os dividendos que ela paga vai caindo também. Até 2018 aqui ela pagava um bom dividendo, ó. O lucro dela estava aqui até 2017, depois o lucro começou a cair e o dividendo ainda subiu aqui até 2018, então aquela ilusão. Mas a Cielo está pagando um bom dividendo, mas olha que o lucro está caindo, não importa se a barra rosa aqui, ó, esse vermelho arrosado aqui, está subindo, mas o lucro já estava caindo. Então, quem vai na ilusão de que a Cielo é boa pagadora de dividendo, porque olha esse número aqui, ó, um lucro menor do que os dividendos, significa que ela está queimando caixa. Aqui ela já ajustou e aí em 2020 a gente vai ver como é que ela vai ficar. Então, ainda é uma empresa que tem dividendos crescentes aqui, ó, na média, mas a gente não sabe se esse número aqui vai começar a cair a partir de agora, porque se não tem lucro e não tem caixa, apesar de que ela ainda tem caixa, daqui a pouco o dividendo vai secar também. Ainda assim, para o futuro, a tendência é poder de lucro daqui a 5 anos de 13%, média de 53% de payout, então a Cielo ainda tem tendência aí, pelo menos pelos próximos 5 anos, de pagar uns 7% de dividendo, que comparando com a Selic, que hoje está 2,25 no dia que eu estou gravando esse vídeo, ainda é um valor muito bom, né? Essa comparação também é sempre importante. Por último, mas não menos importante, a Cielo, em termos de comparação com as outras empresas aqui, então eu coloquei aqui o contrário, agora dei uma mudada aqui no estilo dessa comparação para ficar somente as empresas que já estão no jogo, né? Afinal de contas, senão eu estou comparando o segundo trimestre com o primeiro trimestre, não é uma comparação tão justa assim, já que a grande maioria das empresas estão sendo impactadas muito nesse segundo trimestre. Então agora, só em relação às empresas que já têm lançado aqui, a Cielo está em último lugar. Em relação ao ranking de fundamentos, ela está em último aqui. Em relação ao ranking de preço, ela está ali na meiuca. Então, no geral, no meu comparativo geral aqui, ela está em último lugar das empresas que já lançaram o segundo trimestre. Tá? À medida que for saindo novas empresas, a gente vai acrescentando aqui e a Cielo continua na briga. Mas a grande verdade é que, olhando agora para a Cielo, nos métodos que a gente tem, né, comparando a Cielo com as outras empresas, a gente vai ter. A Cielo tem um ROI que agora é o menor de todos, tem um ROI que só não perde para o da Home. A preço sobre lucro, né? A Cielo agora está ali na meiuca, né? O poder de lucro dela é 6,18. EV/EBITDA, a Cielo também está na meiuca ali, não está nem barato nem caro. Em termos de dívida, a Cielo está com 1,8, o máximo que a gente geralmente considera é 3, então está tranquilo, né? Tem uma variação ali bacana. Em relação à dívida bruta sobre o PL, a Cielo também mantém sua média ali, não está abaixo de 1, então está bom. E em relação ao dividend yield, se a gente olhar o dividend yield, aí a Cielo também está com o dividend yield ali na média, nem muito alto nem muito baixo, mas está ali com o dividend yield que só perde para o da Home nesse nosso comparativo até agora. Tá? Se a gente olhar precificação de Cielo, aí comparando com os modelos que nós temos, ela estaria barato em todos os modelos. Ela estaria barato no modelo do Graham, né, que leva em conta o preço sobre lucro e o preço sobre valor patrimonial, afinal de contas a cotação dela não para de cair. Em termos do modelo de Gordon, que leva em conta dividendos futuros, também está barata, então deveria estar 5,79, está 5,12, deveria estar 7,52, está 5,12. Mas em termos de fluxo de caixa descontado, que aí novamente leva em conta lá aquela média de margem que ela teria que recuperar, aí ela estaria muito barata, né? Teria um upside ainda para acontecer aí de 168%, então seria boa nesse caso. Né? E se a gente for olhar aqui o dividend yield, aí no caso do dividend yield, a gente teria aí a Cielo como uma empresa que não tem os 6% que o Basel determina e também não passaria nos nossos critérios do Greenblatt. Tá? Então, em critério de preço aqui, a Cielo passaria em todos, mas em outros critérios ela não passaria. Então, a gente precisa ficar atento aí para ver como a Cielo vai se comportar no futuro, para poder a gente ver
se ela continua valendo a pena ou não investir. Tá bom? Em termos agora de cotação, a Cielo, né, a gente está aqui gravando agora de manhã do dia seguinte, ainda não teve nenhuma movimentação, mas se você parar para olhar aqui do dia 28, que é quando ela lançou, ela teve aqui uma pequena queda do dia 27 para o dia 28, esse balanço que saiu no final do dia. A gente acredita que ainda vai, provavelmente, né, por causa desse balanço, cair mais um pouco aí a Cielo no dia 29, dia de hoje, quando as pessoas vão entender o seu balanço e começar a pensar o que vão fazer com esses novos números da Cielo aí, que vem sendo ruim já de algum tempo, mas agora ficaram um pouco piores. Beleza? Fora isso, pessoal, a gente então falou da Cielo, uma gigante aí do ramo de cartão de crédito, que é um ramo que está mudando bastante, uma empresa boa, uma empresa bacana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, está gostando dos nossos vídeos, das nossas análises, não esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações, de curtir, de compartilhar e de botar aí quais empresas que vocês querem que a gente analise. Nós não vamos conseguir analisar todas. Acessar lá o primeiro link do nosso BI, onde a gente vai conseguir mostrar para você, dentro do BI, quais são as melhores empresas de acordo com o seu perfil, para você escolher as suas empresas, você escolher as empresas que você quer investir dentro desse novo panorama aí, dos novos balanços que estão saindo, tá bom? Então fica atento no nosso site e fui!